Seja bem-vindo ao canal ASR Fla Rubro Negros. Eu tô aqui com um corte de uma live do canal Mundo na Bola com Fabrício, Kika e Jonas, com todos os detalhes de contrato, de audiência, e se você tirar a máscara, a capa, o uniforme, qualquer que seja, de clubismo, você vai entender o BAP, o presidente do Flamengo. Cara, porque é muito injusto, é covarde. É só ver esses números. Vamos dar uma olhada para você ter uma ideia de como a Libra fez a divisão de TVs, que é os 30% do total, e tire suas conclusões. Créditos abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, siga com like e eu agradeço. Só uma amostra, outra amostra, mais uma amostra e a cereja do bolo. Vambora pro vídeo. A gente vai ver algumas métricas de audiência. A gente vai ver um pouco de como a Globo dividiu até a 26ª rodada, já foi contabilizada, já conseguiu contabilizar, como ela dividiu o pacote que ela tem direito da Libra. A gente sabe que 40% da distribuição do dinheiro de televisão da Libra refere-se a uma distribuição igualitária, ou seja, todo mundo recebe a mesma coisa, 30% de acordo com a performance de cada time e 30% de acordo com a audiência, é isso que nós vamos falar hoje. Anexo 1º, 30% vinculado à audiência calculada de acordo com a porcentagem de audiência de cada clube associado à Série A por plataforma de transmissão ou streaming ponderada pela contribuição de tal plataforma às receitas de transmissão e streaming, através da seguinte fórmula: porcentagem da audiência de cada clube, soma do número de indivíduos que assistiram os jogos ao vivo do clube como mandante e visitante, divididos por 2, 50-50, pelo número total de indivíduos que assistiram os jogos da Série A do campeonato na plataforma. Complicado. O contrato Libra e Globo não especifica o peso de cada plataforma no valor do contrato. Explica pra gente aí, Jonas. Basicamente, ele explica que a audiência vai ser medida como? Você vai pegar e vai somar todos os indivíduos que assistiram aquela partida, pelas métricas que eles utilizaram. Você pode, o comum usar é o Cantar Ibope, tá? Ele vai medir entre todas as praças quantos indivíduos assistiram o jogo. Assistiram 15 milhões de pessoas assistiram aquele jogo. 7 milhões e meio vão servir como referência de audiência para o Flamengo, 7 milhões e meio vão servir de referência para o jogo da Portuguesa do Rio de Janeiro. Esse slide é bem interessante, Jonas. Como não teve como ainda precisava de complementação para você conseguir fazer o cálculo da audiência, para colocar lá, para você poder aplicar a regra, você teria que fazer uma assembleia para poder votar. E foi isso que foi feito pela Libra, entendeu? Foi feita uma assembleia no dia 16 de maio, foi feito para definir os critérios de como vão se medir a audiência, esses 30%, que prova que não estava definido, não tinha como calcular, precisava de complementação, precisava fazer uma nova fórmula. Ou seja, deixa eu interromper aí, porque esse é um ponto muito importante. O que você está vendo aí na tela são os cenários, são as possibilidades de votação, são as opções, tá? Quando você ouvir alguém falar, mas o Landim assinou, o que eles estão falando é que o Landim assinou a adesão à Libra, não a esses critérios. Esses critérios... E assinou aquele critério lá que não tem como você fazer. Não tem como você fazer. Você precisa... Ou seja, quando fala que assinou, ele assinou a adesão à Libra, aquele primeiro critério, e aquele critério que a gente já explicou aqui, não é calculável sem as informações complementares. Então, era preciso definir os detalhes de como seria essa divisão. A gente vai mergulhar nos cenários agora com o Jonas. Vai aí, Jonas. O primeiro critério, ele é basicamente, ele pega aquele critério do anexo 1, ele muda de indivíduos para domicílios, que tem uma diferença, eu posso explicar depois, tá? E aí ele usa o mesmo critério do 50-50, divide o jogo para os dois clubes que estão, a audiência divide entre os dois clubes, e aí ele define que a TV aberta tem peso dos 60% do contrato, a TV fechada tem 5% e o Premier tem 35%. O quarto cenário, que eles estavam especulando para votar qual que seria aprovado, ele usa domicílios e também um cadastro pay-per-view.
Esse aqui não me explicaram muito bem, assim, mas utilizariam o critério para poder definir um peso maior para o Flamengo, sim. Mas ele substitui o critério de audiência por cadastro pay-per-view, entendeu? Então, quando joga, foi o que eu entendi, tá? O que eu entendi é que quando joga, você soma o quanto um time tá no pay-per-view, quanto o outro não tá, soma, faz tudo e divide, tá? E divide na média. Foi aprovado por maioria, não por unanimidade, foi aprovado o cenário 1. O cenário 1 é o pior em questão de receita para o Flamengo. Nós vamos para a Assembleia do mês de agosto. Na Assembleia foi definido por maioria a definição do cenário 1 com parâmetro para mensuração da audiência. Flamengo e Volta Redonda votaram contra. Portanto, contra a regra original. Não, contra o cenário. Contra o cenário. Eu sei. Mas o processo de aprovar sem a unanimidade, é o que eu vou ler agora, contra a regra da Libra. Flamengo argumenta que só poderia definir o critério por unanimidade. Libra argumenta que só poderia alterar o critério por unanimidade. E aí, e essa falta de... Vamos ler aqui o estatuto para esclarecer. O estatuto onde fala sobre unanimidade. Os critérios de repartição entre os clubes associados de qualquer recurso oriundo dos direitos, serviços e produtos dos clubes associados integrantes da Série A e B do principal campeonato nacional em curso no Brasil durante os anos 25, 26, 27, 28 e 29 serão aqueles aprovados por unanimidade dos clubes associados, observadas as premissas obrigatórias estabelecidas no anexo 1 deste estatuto. Bom, não dá nem para discutir, né, Jonas? Não tem como discutir. A Libra argumenta que é o seguinte: não, o critério foi definido, a gente só fez uma complementação, então para mudar isso precisa da unanimidade. O Flamengo argumenta: não, isso aqui é um critério que altera a distribuição de receita entre todo mundo e você só pode aprovar se todo mundo aprovar. É isso que é a argumentação dos dois, tá? Assim, no sentido jurídico da coisa, é difícil você conseguir argumentar contra o Flamengo, tá? É difícil. Muito difícil. Muito difícil. Não tem como argumentar, porque... bom, alguém pode... Advogados são muito criativos para criarem argumentos jurídicos, né? Agora, assim, às vezes eu tenho que botar aqui uma coisa muito, muito simples. Cara, tem um culpado nisso tudo, tá? É o Silvio Matos, que é o CEO da Libra. Silvio Matos é o maior culpado. Ele fez o contrato com a Globo, ele também participou da construção do estatuto, ele sabia disso tudo, ele sabia que precisava no contrato com a Globo ter a definição sobre a ponderação das receitas de cada plataforma. E não foi posto isso. Não é que a Globo ia assim intrometer e falar, não, jamais vou colocar isso dentro do contrato. Para ela, não faz diferença nenhuma. Entendeu? O próximo slide diz o seguinte: conflito Flamengo e Libra. A pretensão do agravante, isso aqui é o despacho da desembargadora. A pretensão do agravante está ancorada na existência da previsão estatutária e contratual de que qualquer alteração nos critérios de rateio de receitas entre os clubes associados à Libra somente poderia ser feita mediante unanimidade, com previsão de um período de transição com receita mínima garantida igual a de 23, disse a desembargadora em sua decisão. Evidencia-se dos autos a existência de controvérsia relevante sobre os critérios de pagamento dos valores dos direitos de transmissão referentes à parcela de remuneração fixa remanescente do anexo 1º do Estatuto designada por audiência, sendo inegável o risco de perecimento do direito postulado pelo agravante. Só para explicar esse juridiquês aí, né? Existe uma situação jurídica, tá? Chamada excesso de onerosidade. O que é isso? Quando existe um pagamento de um valor muito vultuoso, muito grande, que tem risco de não ser retomado, a justiça normalmente solicita que esse dinheiro seja pago em juízo. Porque o que aconteceria? Se esse dinheiro continua sendo distribuído, normalmente, o Flamengo... E aí, decide-se no futuro que o Flamengo estava certo e deveria ser feita uma outra distribuição, essa grana que foi entregue para clubes que estão em problemas, em situação financeira complicada, existe a possibilidade desse dinheiro não estar disponível para voltar para o Flamengo. Isso causaria um impacto muito grande. Então, por conta disso, a desembargadora Lúcia Helena disse, olha só, vamos botar em juízo aqui? E isso sim, sufoca os times que dependem disso para o fluxo de caixa e sim, faz com que esses times voltem
pra mesa pra discutir. Porque Sim. aparentemente o Flamengo tentou fazer Eu essa acho, negociação. é o que eu acho que o Flamengo tentou. Usou. Ele chegou e passou 10 meses, na verdade 9 meses, tentando negociar, ó, vamos discutir isso aqui, ó, precisa da minha aprovação, tudo bonitinho. Aí eles quiseram aprovar uma coisa que o Flamengo não concordou, o Flamengo continuou tentando comunicar, falou assim, pô, se vocês não vão me ouvir na moral, o que chama na moral, não vão me ouvir normalmente, eu vou entrar na justiça, vou bater na mesa e vou falar, agora vocês vão me ouvir. Jonas, o que que tá na tela aí, parceiro? Bem, eu botei aqui a última pesquisa de torcida. Pesquisa de torcida não é equivalente à audiência. O Premier ele equivale bastante, tá? O Premier normalmente ele bate os dados quase perfeitamente, tá? Com relação à porcentagem de torcidas que é elaborado nessas pesquisas, por esses institutos. E aí eu coloquei aqui o último, que foi pela IPEC Ipsos, que mostra que o Flamengo tem a liderança lá de 21,2 e todas as porcentagens de todo mundo tá na Libra. O Flamengo, segundo a métrica da última pesquisa, que foi 2 meses atrás, foi divulgado 2 meses atrás, o Flamengo teria 47,7% da torcida de dentro da Libra, dos 9 clubes integrantes da Liga da Série A. E aí não tem Esse é o discussão, primeiro. né? Aí é preto no branco, é o número O do número pay-per-view. de pessoas que assinam lá e se declaram dentro da plataforma, tá? Então, o Flamengo tem cerca de 37, 38%, tá? Do pay-per-view dentro do universo da Libra. Esse é o muito mais. Ele ganha mais do que todo mundo, mas não ganha proporcionalmente o que ele contribui. Entendeu? No critério audiência. Não tô falando dos outros, tô só no critério audiência, que é o critério para ponderar isso. Não importa a proporcionalidade da torcida. Porque quando você olha para o peso do pay-per-view, você tem algumas distorções muito grandes nisso. Por exemplo, o Tem, por Grêmio causa, é o engajamento da é um torcida. engajamento. Óbvio. Exatamente. Eu acho que o pay-per-view deveria servir sim de métrica De importante, métrica, claro. porque se leva em consideração o engajamento da torcida, quanto que a torcida direita depois gastar dinheiro e consumir o clube. Então, você olha para o Grêmio e o Grêmio é uma distorção clara. E esse engajamento na televisão, no pay-per-view, determina uma receita direta. Isso não pode ser excluído. Porque o pay-per-view, ele mostra o engajamento da torcida. Então, o Grêmio, a torcida do Grêmio é muito engajada com o clube. Estando bem, estando mal, tá lá. E tá consumindo o clube. E consumindo bastante o clube. De você medir o quanto cada time contribuiu para aquela audiência de 15 milhões, entendeu? Claro. Por Não, sem exemplo, dúvida. o jogo do Flamengo e Juventude, eu não botei aí, mas passou para quase todo o Brasil, deu mais de 15 milhões de pessoas assistindo, entendeu? Que é mais a população do que o Rio Grande do Sul inteira, cara. Não tem como você colocar 7 milhões e meio de torcedores como peso pro Juventude. Não dá. Não faz. Isso é uma aberração total. Isso é uma forma de você fazer o critério igualitário e colocar dentro da audiência, cara. E esse é o problema. E esse exemplo do Juventude, você matou a pau, né? Isso é uma contestação A população do Rio Grande do Sul, se a audiência deu 15 milhões, é mais do que o estado inteiro. E o Juventude não tem penetração em nenhum outro estado que não seja o Rio Grande do Sul, né? Exato. Então é complicado você ter esses parâmetros. Ó, o Rio Grande do Sul tem 10 milhões e 800 mil pessoas, segundo 10 o censo. milhões. Achei até que tinha menos, tivesse menos, mas enfim. Também vai ficando bem mais divertido, né? Aí eu contabilizei todos os jogos que cada um time passou dentro das respectivas plataformas. Então aí tá o Flamengo passou 8 vezes na Globo, o São Paulo passou 9, o Palmeiras passou 7, o Santos passou 9, o Grêmio passou 5. Então, quando você olha e fala assim, pô, mas o Bragantino é só pouco menos da metade do Flamengo em questão de interesse. O Vitória é metade do interesse do Flamengo. Porque o critério utilizado, ele cria essas aberrações dentro do critério audiência, entendeu? Você divide igual. E aí tem outro detalhe também que vale destacar, né? São os 14 jogos do Grêmio no pay-per-view. É, muito jogo. E daí, por isso que a torcida do Grêmio também é muito engajada no pay-per-view. Por quê? Porque a maioria dos jogos do Grêmio passam no pay-per-view. Agora nós estamos falando de dinheiro. Isso aqui foi
quando foi feito os cenários, foi também botado as projeções, né, na Libra, né? E foi colocado esses cenários, eu só botei o cenário 1, o cenário 4, porque o cenário 4 foi o que o Flamengo falou, ó, não vamos colocar o cenário que me dá mais receita, mas também não vamos colocar o cenário que me dá menos receita, vamos bater aqui no meio. E bater o meio era o cenário 4, né? Que não foi Ou aceito. seja, para. Nem O conversar. Flamengo já estava perdendo dinheiro. O Flamengo Sim. já perdendo, não, abrindo mão de uma certa quantidade de dinheiro para atingir um meio termo. Exato. E mesmo assim, eles quiseram botar o pior cenário possível pro Flamengo. E aí você colocou em branco tudo que tiver menos de 5% para ficar assim, variação mínima. Exato, que a variação é quase nula e quem perde mais dinheiro, um pouco mais de porcentagem. Você vê que as porcentagens ali são pequeniníssimas. Entendeu? Pequena, só o Flamengo que muda. Aí, pô, chegar a dona Carminha, né? Chegar a dona Carminha e falar que o Palmeiras tá abrindo mão de dinheiro, me poupe, né, filho? 2 milhões e 700 mil reais é sacanagem, né? Falar, não, eu não aceitei, mas porque eu aceito uma distribuição mais equânime, sendo que você abriu mão de 2 milhões e meio de reais, né? Entendeu? É uma coisa, um absurdo isso. Não tá abrindo mão de nada. Você tá abrindo mão de 2 milhões e 700 pra você chegar mais próximo do Flamengo, pô. Óbvio. Simplesmente isso. Isso, né? Então aí tem as diferenças. O Flamengo pediu, né? Propôs um cenário em que ele ganharia 18 milhões de reais. O Atlético sem variação, o Grêmio sem variação. Quem perderia mais era o Vitória mesmo, Vitória e o Bragantino. O Bragantino muito por motivos óbvios. O Bragantino não tem torcida zero, quase, entendeu? Então, tudo que vier nessas distribuições malucas de igualdade dentro da audiência, ela ganha. Utilizou-se a base da performance de 2024, colocou-se já nessa quantidade de dinheiro, os 40% igualitários. A performance do ano passado, ou seja, vai ter variações. E aí o que acontece? Por que a Leila se manifesta contrariamente a isso e abre mão de 2 milhões, 3 milhões de reais? Ela faz isso porque abrindo mão de 3 milhões de reais, o Flamengo perde praticamente 20 milhões de reais. Então, ela perde um pouco de dinheiro, mas o Flamengo perde muito mais dinheiro proporcionalmente. Razão pela qual, para o discurso, para a narrativa que ela começou a construir, e a gente não tem mais discussão a esse respeito. O Palmeiras construiu uma narrativa e o Flamengo agora, além de mostrar a verdade, vai ter que desconstruir a narrativa. Por quê? Porque ela, Palmeiras, e ela agora incentivando, ela já deu 2 entrevistas repetindo a mesma ladainha, ela começou a narrativa. E quem começa a narrativa ganha a narrativa. E você, que chega depois, você tem que desconstruir. Para a narrativa que ela estava construindo, de que o Flamengo era ganancioso, que o Flamengo era isso, etc., coube no discurso dela dizer: eu, como benfeitora, perco dinheiro em nome dos clubes menores. Quando, no fundo, o objetivo era fazer com que o Flamengo perdesse proporcionalmente muito mais dinheiro. O próximo slide é o... Quem abre mão? É aquele negócio, eu gosto de usar esse negócio, vou fazer uma analogia legal. Kika, você é o Flamengo ou eu sou o Palmeiras, né? Tá. Vamos ajudar os mais pobres. Tem um cara perto aqui de casa que tá precisando tá precisando dar uma ajeitada na vida, tá precisando melhorar a condição, ele não tem onde morar. Vamos fazer o seguinte, você doa a casa, eu dou a geladeira. É isso aí. Fechado, eu sou ricão, você é pobre. Né? Vamos ajudar os mais pobres, vamos ajudar o pessoal, vamos ajudar os mais necessitados. Você entra com a parte muito mais cara, eu entro com uma geladeira aqui, eu pago 5 mil aqui, uma geladeira, 3 mil reais aqui numa geladeira, você entra com uma casa, você paga aí 200 mil numa casa aí pro cara. É basicamente isso, fazer caridade com o dinheiro dos outros, é basicamente a Leila falando sobre isso o tempo todo e criando a narrativa o tempo inteiro. Eu estou abrindo mão de dinheiro. Você tá abrindo mão de quase nada. Você tá abrindo mão do quê? Você tá abrindo mão de 6 milhões de reais pra pegar o Flamengo e puxar aí pra baixo. É isso que você tá fazendo, né? Então o cenário que o Flamengo não iria ganhar 300 milhões de reais não fazia sentido. Eu também não vou dizer que eu não concordo com o Flamengo ganhar 300 milhões de reais, tipo, depende do tamanho do bolo, mas eu também não concordo com o BAP dele chegar e em uma entrevista na Flamengo TV e falar, sabe quando que eu vou aceitar ganhar 3,5, 4 vezes mais do que o menor time? Nunca. Então, cara, não tem nada a ver, entendeu? Eu não concordo com ele nisso, entendeu? Mas, pô, se a gente vai fazer um negócio
em conjunto, vamos todo mundo contribuir aqui pra parada, né? Eu perco 20%, mas você também perde 20%, parceiro. Beleza, eu ganho mais, eu perco mais. Eu perco proporcionalmente, Em valor mesma nominal. coisa, mas em valor nominal eu perco mais, né? Mas vamos todo mundo contribuir pra essa parada? Não, é só o Flamengo que vai, só o Flamengo vai pagar. O Flamengo vai pagar pela Liga do Futebol Brasileiro. Porque esse é o discurso, isso é o discurso que ninguém fala na TV. Todo mundo fala do Flamengo ganancioso. Eu falo assim, Flamengo ganancioso? O Flamengo é o que mais perdeu e os caras estão falando, não, tem que perder mais. É basicamente isso que estão falando. Você tá, Entendeu? você tá tocando num ponto muito importante que a gente fala muito pouco, na verdade. Que é a proporcionalidade que o Flamengo perde da narrativa. Mas tem um ponto que a gente precisa se debruçar e falar com um pouco mais de calma, né? Quando o BAP diz nunca farei isso, nunca farei aquilo, olha que eu penso como você, eu acho que o Flamengo tem que abrir mão de alguma coisa assim em prol de uma liga. Porque eu já falei aqui, eu gosto mais de futebol do que eu gosto do time para o qual eu torço. Mas tem um detalhe. Quando ele fala nunca, ele tá falando nunca para essa discussão que não é uma discussão de liga ainda. Aí eu vou concordar com ele. Nessa parte eu concordo com ele. Pois é, eu Entendeu? também. Não, Porque quando nós falarmos em liga, nós estamos falando de uma coisa muito simples. Independente disso, o Flamengo tem direito de ir à justiça. E o Flamengo não tem obrigação nenhuma de pensar nos outros clubes. Zero. não O Flamengo pensaram nele? Não pensaram nele. E isso não acho que seja o caso, mas poderia ser o caso no que se refere à competitividade. Ora, quando o Bruno Henrique está para assinar o contrato de renovação, o Palmeiras faz lá um comentário dizendo, não, vamos contratá-lo, queremos o Bruno Henrique. Nunca quiseram. Mas a menção do Palmeiras faz com que o contrato do Bruno Henrique com o Flamengo se torne mais valioso e o Flamengo gaste mais dinheiro. Faz parte da competição. Faz parte. Se o Flamengo... vocês não vão acertar isso aqui não? Então tá bom. Vamos botar na justiça. Tá? Isso é mentira do Palmeiras, tá? Isso é mentira porque eu sei que é mentira, tá? Porque eu tenho outras coisas também que eu não falei, que eu poderia falar aqui sobre reuniões da LFU, tá? No Fratelli. Falava como é que a gente vai derrubar a receita do Flamengo. Isso foi discutido na reunião da LFU. Então eu não vou ficar aqui botando A ou B. Eu tô botando os fatos, tá? Várias dessas pontos da nota são mentira. O estatuto tá escrito, o estatuto tá escrito, tá lá. Só você pegar e ler, tá lá. Então quando fala que o Flamengo quis alterar o estatuto, não, o estatuto foi alterado sem unanimidade. Audiência média da TV aberta até a 26ª rodada desse ano, segundo a Kantar Ibope. Mas aí dá pra ver claramente que o Flamengo tem 28 pontos de média, né, no Rio de Janeiro, num estado com 16 milhões de pessoas, né? Enquanto que os outros 3 times de São Paulo, não tô colocando o Corinthians, porque o Corinthians não faz parte da Libra, tá? Eles não conseguem bater no número absoluto do Flamengo estando num estado de 44 milhões de pessoas. O Flamengo tem mais gente assistindo num estado de 16 milhões de pessoas, um jogo do Flamengo, do que o Palmeiras tem no estado de São Paulo com um estado de 44 milhões de pessoas. Aí eu coloquei aqui como um detalhe que eu abri ali e fui ver, né? A Cazé TV, ela teve um pico de 9,9 milhões de views num Palmeiras e Corinthians. O Flamengo teve um pico de 14,4 milhões de views num Ceará e Flamengo. Impressionante. Absurdo isso aqui. As duas, a segunda e a terceira maior torcida do país, porque tá tecnicamente empatado com o São Paulo, né, o Palmeiras, né? Eles não conseguem, jogando entre eles, alcançar nem próximo o Flamengo enfrentando o Ceará. Quem dirá o Vasco, por exemplo, outro clássico, né? Eles não conseguem alcançar o Flamengo. Não é por causa do Ceará, né? Vamos ser bem sinceros, né? Não, e assim, é um clássico paulista, mais tradicional de São Paulo, é o clássico, talvez, enfim, discutível, mas o clássico de maior público no futebol de São Paulo contra um jogo, que não é clássico, não tem nem nada de clássico, não é nem o Flamengo e Bahia, o Flamengo e Ceará, que tem menos tradição do que o Bahia, né? O torcedor que pensa um pouco, vê as entrevistas da Leila e fala, essa mulher é uma besta. Por quê? Porque ela tá falando um monte de groselha. As declarações dela, vai jogar sozinho. Como se houvesse um campeonato... Já estou contatando meus advogados para processar o Flamengo.
Pois é, processaram o Flamengo porque o Flamengo entrou na justiça, isso não existe. Então é uma coisa... Uma pergunta, cara, porque quem tá na justiça é o Flamengo contra a Libra, não é contra o Palmeiras. A assessoria de imprensa da Libra é o quê? Fica ali na Rua Palestra Itália, por acaso? Pois é. E esse aí também é bem legal, o Jonas, pra você explicar. Deixa eu só tirar o pix da Eu tela ia aqui. colocar outro, mas é porque não envolvia. Olha isso, o Flamengo contra o Grêmio passou para todos os estados do Brasil, com exceção de São Paulo, para passar o Santos e Fluminense. A diferença de exposição é absurda desse nível. Então, é impressionante a ideia que se passa de que o Flamengo, a audiência não pode refletir o que o Flamengo passa. Porque o Grêmio, você vai passar no máximo, se você tiver interesse, vai passar para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, oeste do Paraná. Só que todos os outros estados é tudo Flamengo. Não tem muito gremista no Pará. Então essa é a diferença muito grande que dá quando o Flamengo joga. E lembra que eu falei, o Grêmio tá errado ali o cenário, porque o Grêmio vai mudar, né? Que o Grêmio vai aumentar esse valor ali no cenário. Por que eu falei isso? Porque o Grêmio passou na TV aberta contra o Flamengo, turno e no retorno. E segundo a distribuição dos cenários lá, é metade pra cada um, parceiro. Sacanagem. Entendeu? Então, o Grêmio, um jogo do Grêmio contra o Flamengo, equivale a uns 5 jogos dele pra rede dele, pra onde ele pode passar. Pro alcance dele. Vale 5 jogos do Santos pra dentro do estado de São Paulo, como audiência. Essa é a diferença. Por isso, Audiência nominal, viu, galera? É gente vendo, não é proporção, é gente vendo. com a cara na televisão. E ainda o que eu coloquei ali de 14,8 é pouco, tá? Porque eu fui fazer aquela conta que eu te falei. Fui fazer uma estimativa ali proporcional. É muito mais do que isso, tá? Enquanto que o Santos e o Fluminense é taxativo. Aquela é a audiência, sim, tá? Então é complicado você olhar para essas questões e não achar que, porra, a diferença é muito grande. Essa aqui é a divisão legal. de praça. Que teve 2 clássicos e teve o jogo do Corinthians. O Corinthians, muita audiência, passou para quase todo o Brasil, Flamengo e Vasco. Claro. Antes que chegam, fala assim: ah, mas a Globo é. Como é que é? É Fla Globo, né? Como é que é? Globo, uma Mamãe bobagem Globo. dessa. Mamãe Globo. Mamãe Globo, Literalmente eles adorariam perder dinheiro, né? Adorariam perder dinheiro. Né? O patrocinador vai se importar realmente, não, né? Pô, se não dá a audiência que o Corinthians dá, o patrocinador ligar, pegar o telefone e falar assim: opa, calma aí, cara. Por que você não tá passando jogo do Corinthians mais estados se dá mais audiência? Porque não dá, né? Porque não dá. Só dá em São Paulo mesmo. E aí, quando você distribui a audiência meio a meio, você não está sendo honesto com o peso de cada clube dentro do pacote. Porque lembrando, a Globo ela faz uma escolha comercial onde que vai colocar os times para poder maximizar a receita dela, porque ela tem os 3 pacotes. Se ela tivesse só TV aberta, ela ia enfiar o Flamengo goela abaixo de todo mundo quase o tempo inteiro, mas ela sabe que ela precisa do Flamengo no pay-per-view para poder vender o pay-per-view. Ela sabe que ela precisa do Flamengo no Sport TV, o Flamengo passou 5 vezes o Sport TV já, porque ela precisa que a pessoa assine o Sport TV. O Flamengo é usado pela Globo como a galinha dos ovos de ouro dela. Eu peguei e coloquei os 3 cenários, né? O primeiro cenário, que é o 50-50, quanto que dá audiência para cada um, né? Eu botei o cenário proporcional, tá? O cenário proporcional, que seria você usar o pay-per-view como peso para determinar o engajamento e você fazer o peso de cada time de acordo com isso, que seria uma métrica muito mais honesta sobre a audiência. Não dá para discutir, cara. Contra fatos não há argumentos. Que você chegar, os 30% da audiência, ele é o único critério literalmente variável que vai determinar o quanto cada um contribui pro bolo. Se você não faz isso proporcional à contribuição de cada um, vai gerar conflito, parceiro. Com o critério de 50-50, a gente tá vendo o Flamengo reclamar, é o erro absoluto notável agora. No ano que vem, um clube que tiver sido prejudicado na grade da Globo por alguma razão, vai fazer a mesma reclamação. Você passou o jogo passou o jogo dele com o Flamengo, ele disparou na audiência. Porra, eu não tive nenhum jogo do Flamengo contra o Flamengo na TV aberta, eu perdi muita audiência, minha receita foi lá pra baixo. Pode acontecer. Exatamente Sabe? isso.
Porque o Flamengo leva tanta audiência, quando você leva o 50-50 em consideração, você leva em consideração a sorte de você aparecer num jogo contra o Corinthians ou contra o Flamengo. E se você tiver 3 ou 4 casos desse com clubes pequenos, você faz com que esse clube descole completamente. Engraçado, as maiores audiências, as 8 maiores audiências da Globo esse ano, no futebol, no Campeonato Brasileiro, sabe quais são? São os Não. 8 jogos do Flamengo. As maiores audiências da Globo, as 8 maiores audiências do Campeonato Brasileiro, são os 8 jogos que a Globo passou do Flamengo na TV aberta. Inclusive o jogo contra o Juventude, que por sinal que bateu o recorde. O Juventude não tá na Libra, então ela não contabiliza, né? Mas o Flamengo, no critério que tá aí, é dividido por 2. É que não contabiliza o Juventude lá, mas ele perde metade da audiência. Do recorde de audiência. Não dá pra Você olha discutir. pra isso e fala, cara, eu fico falando assim, como é que você faz Não uma dá conta pra- dessa? não dá Assim, pra pô, discutir. não tem sentido fazer uma conta dessa pra medir audiência. Isso não é medição de audiência, gente. É. Isso não é uma medição justa. Tá aí o vídeo, galera. Sem a máscara do clubismo, a capa a máscara, a capa, o que quer que seja, o uniforme do clubismo, basta ser imparcial e ver todos esses números. Cara, não precisa ser torcedor do Flamengo ou ter um apreço pelo Flamengo, ou gostar de ver o jogo do Flamengo, ou qualquer que seja o sentimento que você tenha pelo Flamengo, para entender o porquê o BAP não aceita esse tipo de divisão. É injusto sim, desproporcional, é covarde a atitude de todos os outros, principalmente da Leila, em dizer que está perdendo também, para deixar tudo igual. Ah, para com isso, Leila. 2.700 para mais de 20 é uma diferença muito grande. É quase nada. Para a gente aqui, 700 já é muita coisa. Sim, mas se tratando com esses números, se tratando de clubes, para com isso. Agora, o Jonas está certo numa coisa. Se todos perdessem proporcional ao que você ganhava, uma porcentagem, por exemplo, de 20, que foi o que ele sugeriu, 20% de cada, pô, beleza, aí sim. O Flamengo perderia 20% dos 300, o Palmeiras 20% do que você ganhava antes, e assim sucessivamente, todos os times. Beleza, pô, top. Mas, pô, só o Flamengo tá perdendo. A Lele, entre outros, quase não perdem nada. E os outros que ganham, lógico, né? Como o Bragantino, Vitória, Santos. É engraçado, né? Aí você vê a Carminha falando um monte, isso e aquilo. Só quem é clubista veste a camisa do Palmeiras, que tá do lado dela, que não tem noção. O PVC, jornalista. Oh, pelo amor, né? O PVC, jornalista, cara. Fala isso, mas eu também assino o pay-per-view. Qualquer um assina, compra todos os pacotes. Sormani. Quem mais? Tem uma porrada aí. Danilo Lavieri, Arnaldo, cara, uma série de outros. E o BAP tá certo. Vai pra cima, BAP, tá certo. Se não tem assinatura do Landinho aceitando esses termos, principalmente nessa cláusula aí, que tinha que ser unânime, todos tinham que aceitar, dar o ok, vai pra cima. Agora, se mostrar a assinatura do Landim aceitando essa mudança, baixar a guarda. Negocia só 2029 agora. Simples. Primeiro tem que mostrar. Mas parece fofoca de bairro. Fica soltando notinha. Isso e aquilo. Age objetivamente. Pega lá a assinatura do Landim e mostra. Tanto como o Palmeiras, que está sendo advogado da Libra, como a Libra também. Acabou, é simples. Ninguém quer resolver. Só que com esse bloqueio, vão ter que sentar com o Flamengo e decidir. E agora era a hora que o Flamengo, eu fosse o Flamengo, ó, eu tava optando pelo critério 4. Agora eu não quero mais o 4, eu quero o critério tal, que eu ganhei muito mais. Tem que fazer isso, ou então eu saio da Libra. Saio da Libra e vou negociar sozinho. Pô, é a melhor coisa. Mesmo ganhando menos do que junto com essa Libra, não ia satisfazê-lo, a Leila e todos os outros. Negocia por fora, ponto. Mas é isso aí, o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like, compartilha, comenta, diz aí, é justo tudo isso que você viu? A sua opinião é importante pra gente, beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra. Honesta, pra medir o peso de cada um. Não é.